Boa noite, Campus Party! Ô! Aí, isso aí! Você que é desenvolvedor, você que está querendo se tornar um desenvolvedor e já está de olho naquela oportunidade de carreira internacional, né? Ganhar em dólares, trabalhar remoto, para fora, home office, chega mais aqui, pode vir chegando. Daqui a pouquinho, nosso amigo aqui, o Pedro Cavaleiro, né? Um cara super experiente aí, não só com desenvolvimento, mas também trabalhando remoto internacional, né, Pedro? Ele vai começar a dar, vai compartilhar com vocês 5 dicas aí que é importantíssimo, né, para quem está procurando uma oportunidade internacional, beleza? Então, quem estiver aí, desenvolvedor, não desenvolvedores que estejam começando na carreira, não percam essa oportunidade, chega mais perto aqui, que a gente já vai começar a palestra com o Pedro Cavaleiro. Beleza, Pedro, acho que, deixa eu ver o relógio aqui, né, na verdade. Tá na hora. Na hora, então é agora. Alô. Estamos começando com o Campus Job. Vamos falar agora sobre carreira internacional com Pedro Cavaleiro. Pedro, todo seu aqui. Valeu, cara. Valeu, Hugo. Valeu. Boa tarde, pessoal. Boa noite ainda. Eu acho que boa noite é um pouco cedo ainda. Eu falei boa noite, mas é boa tarde ainda. Boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, já que a gente está falando em outros fusos horários também, né? Então, boa noite todo mundo aí. Eu sou o Pedro Cavaleiro. Eu sou desenvolvedor de software. Perto. Alô? Oi. Vamos falar que nem rapper hoje. Eu sou desenvolvedor de software. Eu trabalho hoje para uma empresa chamada Super.com. Cadê ela aqui? Inclusive, eu estou indo agora, semana que vem lá. Essas são umas coisas muito legais que acontecem quando você trabalha para fora, né? E eu quero falar hoje um pouco sobre 5 coisas que impedem você de conseguir uma carreira remota internacional. É interessante dizer que eu estou falando de coisas remotas, né? Já que eu trabalho para a empresa canadense e eu trabalho daqui, né? Então a gente acaba entrando num momento que é o melhor dos dois mundos, né? Você está morando no Brasil, perto da sua família e trabalhando com moeda mais forte, que é um negócio bastante legal. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de coisas que dificultam, que são as nossas dificuldades, que são as nossas dores. Eu até quero que vocês, às vezes, vocês concordam comigo se isso é uma dor ou não de vocês, tá bom? Eu vou passando uma aqui de cada vez. Então, vamos lá. Bem, você sonha em conseguir a sua carreira, né? Você está buscando oportunidades e acha que você não é qualificado para essas oportunidades, ou você ainda tem pesadelos quando você pensa, nossa, vou ter que fazer uma entrevista em inglês, né? Que é uma das coisas mais temerosas, eu acredito, né, desse momento. Mas, enfim, acho que o primeiro ponto de uma dessas coisas, eu acho que um dos pontos menos importantes, né, é dizer assim, Pedro, na real, eu volta e meia eu encontro até oportunidades, vem até recrutadores vêm falar comigo, né? Mas aí aparece lá aquele recrutador dizendo assim, você aí uma oportunidade bacana aqui na Europa, aí você se muda aqui para Portugal e aí você começa a trabalhar, tem muita, né? A gente tem visto bastante oportunidades indo para Portugal. Mas, Pedro, eu não quero ir para Portugal. Na real, eu não quero sair do Brasil por diversos motivos, tá? Então, você diz assim, eu, volta e meia, eu vi essas vagas e pensava, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir? Porque eu só vejo oportunidades, se você realmente quer uma carreira internacional, você ir embora lá para fora. Mas o que aconteceu, principalmente depois da pandemia, até um pouco antes da pandemia, foi a abertura de muitas empresas para vagas remotas. Vagas internacionais remotas, o que é uma parte mais difícil de acontecer, né? Então, o que acontece o que aconteceu depois quando passou a pandemia, é você ver muitas e muitas e muitas oportunidades remotas, certo?
Muita gente conseguiu pegar a onda, porque ano passado foi um momento de muitas vagas aparecendo. O que aconteceu esse ano teve uma diminuição considerável, todo mundo viu os layoffs acontecendo, certo? Mas ainda tem. As grandes empresas, muito difícil você conseguir daqui do Brasil um contrato com a Microsoft lá dos Estados Unidos. Microsoft tem aqui no Brasil. Google tem aqui no Brasil. Todas as grandes têm aqui no Brasil. Elas vão te contratar pelo Brasil, se você for conseguir entrar nelas. Então acabou que muitas médias e pequenas continuaram ainda fazendo esse trabalho lá nos Estados Unidos, Canadá, Europa, né? E aí o que acontece é que tem algumas caminhos para você encontrar essas empresas. E eu vou falar isso lá no meu quinto, na última dica que eu tenho para você, para a gente achar aonde a gente vai encontrar essas vagas. Mas uma das coisas que é mais legal desse ponto aqui é que você não querer ir para o Brasil não é uma coisa tão incomum, na real. Essa que era aquela pesquisa lá do pessoal do Código Fonte TV, né? Eles perguntam, você quer sair do Brasil? E a maioria dos desenvolvedores, isso aqui é uma pesquisa com desenvolvedores aqui do Brasil, é uma das maiores pesquisas brasileiras, todo mundo já deve ter visto essa pesquisa, e 42% falam, não quero, ou ainda, sim, para os próximos 5 anos. Quando o cara fala sim para os próximos 50, no final das contas ele está dizendo, quem sabe, né? Vai que eu consigo, né? Vai que alguém chega e me dá aquela oportunidade de ouro. Bem, mas na real eu vejo isso como uma coisa muito bacana, porque tem bastante empresas também aqui do Brasil que tem ajudado a fazer a galera trabalhar daqui para fora, tá? Não apenas tentando diretamente. Eu acho que é o segundo ponto, a fotinha aqui com o Bruno Souza, grande Bruno Souza, né? Agora aqui o segundo ponto, que eu acho que é o principal. Todo mundo briga com esse ponto, que é o nível de inglês. Você diz assim, eu não vou conseguir porque o meu nível de inglês é ruim, então eu não vou nem tentar. Né? Algum de vocês já pensou isso? Ou então assim, será que se eu conseguir passar, quando eu chegar lá, eles vão perceber que eu não consigo entender o que eles estão falando, e aí eu vou ser demitido por causa disso? O pessoal vai pensar que sou uma fraude no inglês. Eu vejo alguns sorrisos aqui, eu acho que eu consegui cutucar alguns pontos de algumas pessoas. Ou ainda, eu vou ficar por aqui, afinal de contas, eu falo a língua, todo mundo me entende, né? E eu acho que eu fico mais ou menos nesse meme aqui. Esse meme é muito bom, né? Eu esqueci o nome dela, uma excelente atriz. E ela fala assim, você sabe quão inteligente eu sou em espanhol? Né? Que ela passa o tempo todo falando inglês, e nessa hora ela está reclamando que ela toda hora tem que traduzir o que ela quer dizer na cabeça dela para todo mundo. E isso é um problema. Isso é uma dificuldade, eu posso dizer. Do meu dia a dia, sabe? Então, você no dia a dia, você tem que estar toda hora falando inglês, e querendo ou não, né? É um processo que fica rodando no background, né, no seu cérebro, gastando CPU, que é uma coisa que não acontece em português quando você para de falar inglês. Você tá ali, aí quando você volta a falar em português, parece que aquele processo desliga. E aí o CPU dá aquela baixada, né? Sabe? É bem legal. Mas, na real, é um processo que, com o passar do tempo, ele consome cada vez menos CPU. Essa que é a verdade. Né? E no começo, principalmente, é mais complicado. Eu lembro, alguns anos atrás, eu já trabalho junto com equipes remotas e equipes de fora. Já tem um tempo. Desde a Ericsson, eu trabalhei na Ericsson, trabalhava com equipes da Índia, com equipes da Alemanha, com equipes dos Estados Unidos, né? E aí, nesses dias em que eu estava trabalhando muito com eles, eu sentia muito essa dificuldade, dava um pouco...
Aí, na hora que eu começava a voltar a trabalhar com equipes brasileiras, parecia que eu dava aquela acalmada, assim. Mas é uma verdade, galera. Conseguir o nível de inglês é uma coisa que dá trabalho. Né? Dá trabalho. Na própria pesquisa, a gente vê que a maioria aqui, né, do Brasil, dos desenvolvedores, dizem que tem um inglês intermediário. Inglês intermediário, teoricamente, você conseguiria sobreviver, você fala um pouco, você troca uma ideia, né? Boa parte fala que tem inglês avançado, então a gente está falando de 30% aqui de desenvolvedores, uma galera muito boa. Você tem inglês avançado, você já pulou essa parte aqui. Não, nem precisa se preocupar mais com isso, sabe? Que é realmente uma das coisas que você vai ter que se preocupar. Agora você diz assim, legal, se eu tenho inglês intermediário, eu consigo, Pedro? É possível com inglês intermediário? Claro que é. Possível é. Porque o que vai acontecer é que inglês é fundamental, ter um excelente inglês, só se você estiver indo para uma vaga que precisa muito de comunicação como principal tópico. Certo? Ah, você é um gerente. Você é um VP. Você é um... Eu vou fazer muito trabalho que tem gestão de pessoas. Você precisa ter uma boa comunicação para isso. Na hora que você fala engenharia, né? Eu tô ali na minha posição, sou staff, software engineer, tem vários staff, tem senior, tem intermediários, 2, 1, né? Essa galera precisa entender o que tem que fazer, precisa conseguir discutir o que tem que fazer, precisa conseguir, sei lá, no meu caso também, mostrar que a solução que eu desenvolvi, ela é aceitável e eu tenho que passar isso para o time entender, para eles também fazerem junto comigo. Quanto mais alto você está nesse cargo, mais comunicação você precisa. Mas ainda assim, engenharia, você pode começar muito bem, sim, com o inglês intermediário. Mas na boa, vamos continuar estudando inglês para sempre, né? Outra informação interessante é, você consegue conversar de forma fluente. É interessante ter o inglês avançado e intermediário dá mais de 60%. E quem fala que não consegue conversar dá mais de 60% também. Você vê? Então, 60% de gente que diz que não consegue conversar. Né? Aí é que entram outros pontos de uma carreira remota. Você muitas vezes vai estar mais escrevendo ou lendo do que efetivamente falando. Tem muitas empresas, elas buscam cada vez mais reduzir a quantidade de reuniões síncronas, né? Até porque às vezes as equipes estão muito espalhadas mundialmente e fica difícil até para o time zone funcionar. Então, assim, vamos lá, não tenhamos medo do inglês se a gente quiser conseguir a nossa carreira internacional, beleza? É só mais uma coisa que a gente vai ter que continuar batalhando na nossa etapa da nossa carreira. Outra coisa. Ah, Pedro, eu não vou tentar porque eu acho que eu não tenho o suficiente. Eu preciso estudar mais. Eu não tenho todos os requisitos necessários para aquela job description. Aí você começa a ter um outro problema, né? As job descriptions. Job descriptions é aquele texto lá que diz, você precisa saber isso. E a lista normalmente é interminável. E a lista tem 500 letrinhas diferentes, siglas e um milhão de coisas. Isso não acontece só nas vagas internacionais, né? Isso acontece em todas, inclusive as nossas aqui do Brasil. Se a gente ficar com medo da lista inteira, a gente nunca vai aplicar para vaga nenhuma, na moral. Certo? Mas Pedro, não, mas eu vou sim aplicar, pode deixar. Mas eu vou aprender aquela tecnologia primeiro e aí eu vou aplicar, eu juro. Eu prometo para você que depois que eu sair daqui, eu vou começar a estudar a tecnologia X e aí eu vou aplicar, beleza? Não, galera. É para aplicar já. Se você sabe ou tem alguma experiência
em parte daquelas coisas, principalmente das principais ali, que normalmente é a linguagem de programação, um framework específico, ou sei lá, banco de dados, o que for, né? Você acaba dizendo, beleza, as outras coisas eu consigo aprender, cara. E vambora. Né? Então não vamos ter medo disso, não. Não, eu não vou tentar a vaga porque eu não tenho experiência mínima de 7 mais plus anos em chat GPT, né? Que é o que a vaga pede. Chat GPT já está tão na nossa vida que parece que já tem milhares de anos, né? Na real, aqueles números que aparecem lá, muitas das vezes, são mais uma base para os recrutadores. Por exemplo, eu estou na vaga hoje, a minha vaga de hoje é para Staff Backend Engineer Python. Eu estava fazendo a minha entrevista lá com a diretora e tal, e a diretora começou, fizemos um system design, discutimos um monte de coisa. Aí eu virei para ela no final e disse assim, olha, mas só uma coisa, eu tenho experiência com Java, ok? Só para isso continuar claro, né? Eu não tenho experiência com Python. Ela disse, não, com a experiência que você tem, Python vai ser só mais uma ferramenta no seu centro de utilidades. O pensamento dela, né? Que era uma coisa que quebrou o meu pensamento, a minha mentalidade fraca daquele momento, né? Para você ver. Ela tinha essa capacidade de entender isso ainda melhor do que eu que estava na área já há trocentos anos. Entendeu? Então isso é muito importante. Quando isso acontecer e você olha para aquela oportunidade e diz, não, essa oportunidade é boa para mim, eu só não tenho uma ou outra coisa, vamos embora. Às vezes até a própria linguagem você pode trocar. Dá para trocar. Depois de anos de experiência desenvolvendo, você consegue trocar. Não tem esse medo. Ah, e se eles descobrirem que eu sou um impostor, né? E me mandarem embora depois de 2 meses? Meu, essa é um medo que isso fica na nossa vida, né, cara? A gente tá ali, qualquer empresa que a gente entra, aqueles primeiros meses em que você não conhece nada, você não conhece a tecnologia, você não conhece aquele código, você não conhece as pessoas, você não sabe para perguntar. Meu, é aquele momento terrível. Em qualquer lugar que você entra. Ainda mais numa língua estrangeira, né? É até um pouco pior. Então, galera, esse medo aqui é um medo que a gente vai ter que conviver com ele. Quem tem, né? Quem tem, eu imagino que alguns tenham, eu tenho. Mas a gente vai ter que conviver com ele, beleza? Porque dá trabalho e a gente tem que estar sempre lutando contra isso dentro da gente. Vamos trabalhar e vamos acabar com esse negócio de se denegrir, beleza? Não deixem esse medo impedir vocês de ir lá e aplicar para as vagas e tentar as vagas, beleza? Bem, outra coisa que, é muito difícil eu estou na zona de conforto. Ah, Pedro, é o seguinte, é que eu já estou há muitos anos aqui nessa empresa grande. Qualquer que seja ela. Ah, a minha oportunidade, eu estou numa posição aqui que eu não estou ganhando tanto quanto eu gostaria, mas sei lá, eu estou bem, o pessoal me conhece, eu estou sendo promovido a cada 5 anos, né? Então tô andando mais ou menos aqui na carreira. É muito difícil você sair da zona de conforto. Eu lembro, quando eu comecei, eu disse, não, eu comecei minha carreira na área militar, né? Então eu fui militar por 8 anos na minha vida. Tava na carreira militar. Quando eu disse para o meu sogro, né, que eu ia sair, que não, eu quero tentar fora. Já tem 3 anos que não tem nada de novo para mim aqui. 3 anos mexendo na minha cabeça dizendo, galera, cara, zona de conforto está aí, você vai ficar nela, você vai esperar aí mais 20 anos para se aposentar e ficar nessa vida. Eu comecei a ter que tomar remédio. Eu disse, não, peraí, tem uma coisa errada, eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir para cima. Aí eu saí. Quando você sai
o meu chefe virou pra mim, cara, não saia, entra, faz um pedido de suspensão, que você pode ficar 2 anos fora e você pode voltar depois de 2 anos, caso não dê certo. Aí eu virei pra ele e disse assim, cara, se for pra sair pra não dar certo, é melhor ficar aqui. E aí você vai e mete o pé e vai. E volta e meia a gente cai de volta na zona de conforto. Volta e meia. Em qualquer lugar que a gente esteja, na hora que a gente se acomoda, a gente olha e diz assim, pô, tô bem aqui agora, né? Zona de conforto entrou de novo. A gente tem que se sentir confortável em estar desconfortável, não é uma frase, Bruno? Se sentir confortável com o desconforto. O desconforto é continuar aprendendo, é continuar fazendo entrevista, é continuar buscando novos passos na carreira. Então, novos passos na carreira aqui, carreira internacional agora. Para quem já está aí no ponto, já tem o inglês, já consegue encarar, já tem conhecimento, aplica, galera. Vamos embora. Aí, na hora que começa a dizer, beleza, aplica. Foto. É muito bom tirar umas fotos, pedir para tirar uma foto assim, valeu, Bruno, porque é muito difícil alguém tirar foto para você quando você está falando, né? E na hora que a gente fala, então, aplica, cara, aplica. Poxa, Pedrão, mas aonde que eu acho essas oportunidades? É difícil de achar. É verdade, não é fácil não, tá? Eu não sei aonde achar, né? Às vezes eu aplico nas vagas lá do LinkedIn, eu não tenho resposta nenhuma, né? Eu não conheço bons sites, né, para procurar, a não ser o LinkedIn, afinal de contas o LinkedIn está lá, né? Bem, tem vários sites que a gente pode ir buscar, tá? Eu particularmente, eu entrei na minha oportunidade através desse cara aqui, tá? É uma galera sensacional, gosto muito do commit.dev. Eu sempre indico eles, se alguém está falando, porque é um pessoal que me ajudou muito lá, né? O Greg e a Luísa lá, pessoas sensacionais, né? Mas outros sites são bem interessantes, são sempre muito indicados, tá? Vamos lá. O We Work Remotely, o bacana é que você está sempre vendo coisas remotas. Tem muita vaga lá. O principal problema de qualquer vaga, qualquer site que tem vaga remota, é você descobrir se essa vaga aceita gente remota que não seja apenas US only. É remoto, mas você tem que ter permissão para trabalhar nos Estados Unidos. Isso falando de vaga dos Estados Unidos, tá? Tá bom. Isso falando de vaga dos Estados Unidos. Porque tem muita vaga dos Estados Unidos. Mas tem vaga da Europa, tem vaga do Canadá, tem vaga de outros lugares, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente fica meio se sentir travado, porque você começa a olhar um monte de vaga e tá tudo lá, US only. Pula os Estados Unidos, vamos procurar no Canadá, vamos procurar na Europa, tá? Mas até nos Estados Unidos tem bastante também, tá? Até nos Estados Unidos tem um monte de vaga que não tem escrito isso, e você simplesmente, entra lá e vamos ver o que acontece. Sabe? Tem muitas empresas que simplesmente não sabem que elas podem te contratar. Elas simplesmente não querem ter esse problema. São empresas pequenas. Imagina, uma empresa pequena, não tem uma equipe de advogados gigante, e aí ela chega e diz assim, beleza, eu quero te contratar. Como eu faço? Sabe? Aconteceu comigo nesse dia. Engraçado que eu li esses dias um artigo de outra pessoa falando a mesma coisa. Nessa vez, a empresa virou, vem cá, como eu faço? Eu falei, cara, faz assim. Aí tá, você tem um coisa para eu assinar? Um contrato? Aí eu fui atrás dos amigos, né? Cara, eu preciso de um contrato, não sei o quê, modelo, vamos dar uma olhada aqui. Aí, todo esse trampo, entendeu? Essa é um dos alguns passos que, quando você faz através de empresas assim, ou através de sites assim, em que você vai direto na empresa, né, e contata com ela, você acaba tendo que passar por todas essas etapas, né? E por isso que é uma das coisas que eu ajudo a galera a entender também quando eu estou com o meu pessoal de mentoria,
né? Explicando para eles, cara, a gente tem várias formas de contrato e tem não apenas só contrato como ser CNPJ, como dá para fazer via deal, dá para fazer via Oyster. Então tem várias formas de você conseguir isso e muitas vezes a empresa não sabe. E aí você tem que ajudar ela a descobrir. Tá? Enfim. Bem, eu acho que eu vou abrir para perguntas, né? Para a gente poder trocar uma ideia aqui até os nossos últimos minutos. Né? Quantos minutos a gente ainda tem? Temos 5 minutos aí. Esse aqui é um e-book que eu tenho com dicas sobre como começar a sua carreira internacional. Certo? Eu boto aqui, vocês podem tirar. Aqui é o meu link, estava em todos os slides, você deve ter visto. Ele é o My Links. Então aqui você acha esse e-book também, mas você acha o meu minhas redes sociais e coisas do tipo que a gente pode conversar, né? Me encontra, podem me chamar lá para lá, a gente está sempre disponível para conversar. Mas eu queria saber se vocês têm perguntas. Tudo bem? Alô? Tá dando pra escutar agora? Tá funcionando? Alô, alô. Alô. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, acho que foi uma boa apresentação. Eu tenho 2 perguntas bem rapidinhas. Realmente não estou conseguindo ouvir. Alô. Ué. Eu tenho 2 perguntas rapidinhas. A primeira é, você trabalhou na Ericsson, e aí eu gostaria de perguntar se você trabalhou com o Erlang lá dentro. E a segunda é, o que você poderia falar a respeito sobre como abrir uma conta PJ, receber o dinheiro em dólares, esse tipo de coisa assim, porque é um pouco difícil. Tá bom. Ok, sim, quando eu saí, na realidade, da aeronáutica, eu trabalhei em alguns lugares, aí eu trabalhei um tempo na Ericsson. A Ericsson me permitiu um trabalho mais internacional, fazer um pouco mais de networking, abrir um pouco mais esse leque para o mundo, né? E aí foi quando eu percebi, cara, eu preciso agora ir buscando outras coisas, né? Então, no meu caso, foi uma das coisas que eu fiz, vou para uma startup em que eu possa pegar uma vaga mais alta, né, com mais responsabilidades, para eu ter essas experiências, né? E aí eu fiz isso quando eu saí, quando eu disse, agora eu quero dar esse novo passo. Aí sim eu saí dessa startup e fui para outro lugar. Né? E aí, nessa brincadeira, eu já tinha aberto a minha PJ. Quando eu fui para essa primeira startup, eu já abri minha PJ, só que eu estava fazendo PJ para o Brasil. E aí, quando eu passei para trabalhar para a internacional, foi fazer PJ para a empresa de fora. Tá? Então, a ideia foi simplesmente descobrir como eu faço para fazer com que o dinheiro chegue para mim, como é que eu transformo e como é que eu crio uma nota fiscal para isso. Certo? Não, da feita que você sabe fazer, é bem tranquilo. Tá? É tudo legal, a gente não tem problema nenhum. Você abre uma conta na sua PJ, uma conta de remessa, numa empresa de remessa, para que você pegue para que essa empresa receba o dinheiro, faça o câmbio para sua conta PJ, e aí da sua conta PJ você tem a nota fiscal para dar entrada no dinheiro no Brasil e tal, fazer pagamento de imposto, faz tudo bonitinho. Então não é nada ilegal, é tudo legal e tudo no jeitinho. Na hora que você põe os números certinho lá, não tem problema nenhum, tá? Eu sugiro, cara, baixa o livrinho, a gente tem algumas discussões. No livrinho a gente não fala de PJ, mas aí você vai entrar também dentro da minha newsletter. A gente vai começar a discutir coisas como essa, por exemplo. Mais alguém? Ok. Opa. Muito boa a apresentação, primeiramente. E eu queria saber se você acha que é necessário ter alguma certificação de inglês para trabalhar lá fora, e também qual que é o tipo de perfil que eles mais procuram assim. Tá. Certificação de inglês para trabalhar fora? Não. Certificação de inglês muitas vezes só serve para faculdade. Preciso ir para a faculdade, eu preciso ter um TOEFL nível blá, né? IELTS nível blá, né? Ou se você aplicar para visto,
no Canadá em particular, né? No Canadá você tem que ter a sua certificação para poder ter o númerozinho para poder aplicar lá no Express Entry, certo? Agora, para trabalhar, se você conseguir passar na entrevista, passa. Você tá dentro, mano, entendeu? Não tem medo não, entendeu? Às vezes a gente se blinda achando, eu tenho que tirar a certificação, eu tenho que pegar um documento, eu tenho que fazer não sei o que, eu sou Java, eu tenho que tirar a certificação Java, você entendeu? Às vezes a gente começa a colocar um monte de empecilhos que só faz no final das contas fazer a gente empurrar com a barriga. Opa, deixa eu ver. Fala bem pertinho. Qual o mais importante, assim, como diferencial? Por exemplo, atividades em fóruns online, portfólio ou atividades no Stack Overflow também, se tem algum diferencial assim. No meu caso não teve nenhuma diferença, né? Se você abrir o meu GitHub, por exemplo, é zerado quase, né? Mas, assim, eu tenho 20 anos de carreira, tá? Então, quando eu comecei a minha carreira, não existia GitHub. Não existia Stack Overflow. Eu já tinha quase 10 anos quando isso começou a acontecer, né? Então, assim, cada caso é um caso, tá? Você tem que ter alguma forma de mostrar o seu trabalho, né? No meu caso, eu já tinha vários anos de experiência, já conhecia um monte de gente, né? E eu comecei a mostrar isso. Eu abri um canal no YouTube, sabe? Comecei a fazer algumas coisas que me ajudaram a ter facilidade de mostrar, né? Para quem não me conhecia. E para quem já me conhecia, ficou muito mais fácil. Então, até mesmo que eu me conhecia muitos anos atrás, que continuou em contato comigo, fazer networking é muito importante, tá, galera? Todo network que você tem aqui, todo network que você fizer fora, o pessoal, a gente está sempre discutindo sobre comunidades, né? Participar de comunidades é sempre importante, né? Existe aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Isso é muito verdadeiro. Quanto mais você ajudar outras pessoas, mais você vai conseguir receber em troca, né? E o em troca, às vezes, cara, eu lembrei de ti porque eu vi uma vaga na minha empresa, você não quer aplicar? O cara manda a vaga para você. Às vezes o cara até erra, o cara me mandaram um monte de vaga aqui. Me manda algum monte de vaga que não tem nada a ver com o meu perfil, né? Mas, cara, valeu que você ter lembrado de mim, não sei o que, vambora, a gente continua conversando, blá. Uma hora funciona, né? Sabe? Então, sim, uma das principais coisas em fazer, né? Se mostrar, conseguir ter uma forma de se apresentar. Se você é um cara novo, GitHub é um lugar bom. O Stack Overflow, eu sinceramente não vejo o pessoal falando muito sobre isso, mas também ajuda, né? Então, qualquer coisa que você puder fazer para mostrar o seu trabalho, ajuda. Qualquer coisa. Bom, muito bom, Pedro. Muito obrigado aí pela palestra. Infelizmente, acabou o tempo, né? Quem gostou aí, a salva de palmas para o nosso amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Não esqueçam... Ops! Apagou tudo. Já tirou, já tirou. Só lembrando novamente, né? Todo mundo tirou a fotinha, né? Não esqueçam de ir lá, de baixar o livrinho, pra gente poder continuar conversando, pra continuar tendo contato com vocês, beleza? Essa que é a nossa ideia aqui. Isso aí. Última oportunidade, galera. Quem não tirou? Exatamente. Por favor, é agora. É isso aí. Eu já li esse livro, é fantástico as dicas que o Pedro traz aí. Então aproveita, é a última chance, porque o Walter vai tirar ali da tela, né? Ele vai desligar agora. Valeu, pessoal, valeu. E quem tiver dúvidas, Pedro vai estar aqui do lado, pode vir conversar com ele, perguntar se ainda sobrou algumas perguntas, beleza? Deixa eu passar para a próxima palestrante. Muito obrigado. Olá, olá! Quem quiser saber mais sobre unicórnios, fique aqui comigo. Daqui 10 minutos